Vamos começar assim, ó, Mavi. Mas, Eu não posso me. Eu falei assim, nossa, não posso errar o nome, já comecei errando. Pô, não, mas eu, muita gente, quer dizer, algumas pessoas eu falam vou. Marie, Mari, aqui onde eu Marni. tô, né? Muita gente fala às vezes Marie, às vezes. Bom, aqui na Holanda eles usam a letra V como Ah, som de F. aí Então ferrou. eles falam MAF. Não tem jeito. Pô, eu vou fazer uma introduçãozinha pra apresentar o podcast e a gente começa. Tá bom. Bom, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos ao Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, sempre aqui tentando trazer as conversas mais interessantes possíveis, as pessoas mais legais possíveis. Geralmente quem fala português, né, enquanto a gente não aprende aqui a desenrolar o inglês, o francês, né, encontrando pessoas que falam português pelo mundo e também brasileiros que estão pelo mundo, né, que é o caso da Mavi, que está falando diretamente de Amsterdã. Mavi, seja bem-vinda, por favor, se apresenta aí pra gente, dá um. Como você gosta de se apresentar? Você gosta de falar pela profissão? Gosta de Ah, tentar uma definição mais filosófica? oh my God. Não, eu sou a Mavi Veloso, sou brasileira, como você disse, eu moro aqui na Europa, em Amsterdã, mais precisamente. Em Amsterdã fazem, eu acho que 4 anos e meio ou 5, não me lembro Tempinho bem, já. mas fora do Brasil já está fazendo 7 para 8 anos, é um tempo já. O Caramba. tempo corre, menino! Parece que foi ontem que eu estava aí morando em São Paulo. Caramba. Mas quando eu paro né, para contar, assim, é que acho que também essa coisa da pandemia, né, esses 2 anos, É 3 anos em um, né? isso dá Bizarro. uma sensação mais longa. Então, essa sensação de estar mais longe do Brasil, acho que ficou até mais, né? Porque também. Mas, bom, eu sou uma artista, costumo dizer que eu sou uma artista transdisciplinar, porque eu gosto de transitar por mídias, né? Eu tenho uma Uhum. formação em artes plásticas pela Universidade Estadual de Londrina. Certo. E ainda ali, quando eu estava fazendo faculdade, eu também como que eu posso dizer? Me aventurei pelas artes cênicas, pela dança, pelo circo, pela música, né? Eu fazia coral com alguns amigos ali dentro do coro da universidade também. Então, ao mesmo tempo que eu estava levando o meu curso de artes visuais, eu fiquei bebendo de outras fontes, porque uma só não bastava. É muito pouco, né? Eu sei lá, eu tinha interesses cênicos, né, digamos assim, a coisa só das artes visuais, das artes plásticas, era muito interessante, porque também tinha uma abertura para as outras mídias, né, artísticas, mas também não era a única coisa que eu estava interessada ali. E aí, quando eu terminei faculdade, eu fui para São Paulo, onde eu trabalhava mais realmente com pessoas que lidavam com o aspecto da performance, né? Aham. Então, por isso que eu digo que eu sou uma artista transdisciplinar, porque tendo um background, assim, né, de que eu fui bebendo de várias fontes, experimentando diferentes coisas, hoje, dependendo do projeto que a gente quer fazer, eu digo euzinha, euzinha. Parece a equipe do Telefonemas. É eu mesmo e. Não, mas aí no meio disso tem, né, muitas outras colaborações que Sim, surgem, que nem agora eu estou fazendo um projeto que tem muitas pessoas envolvidas, que legal. e, mas aí Que é o é seu isso. primeiro álbum, né? Sim, meu primeiro álbum de música, que na verdade é um álbum visual, né, que eu tô chamando, porque além das músicas vem aí pra frente um material audiovisual. Vocês não perdem por esperar. Legal. E para quem ainda não escutou, a Ai, Mavi soltou o primeiro single desse projeto, né? Ela já tem alguns outros singles, né? Ela lançou coisa em 18, em 19, em 20, aí ficou um ano quietinha e lançou agora Names, né? Que é a estreia essa ideia. Que essa música? Essa música tem uma história curiosa, né? Porque vai falar justamente sobre ser uma brasileira no estrangeiro, né? Tem uma questão de uma linguagem que você, vamos dizer assim, custou para aprender aqui no Brasil, que quando você vai para fora do Brasil deixa de fazer sentido. E faz é, muita falta, né? É uma música um pouco sobre isso, né? tem um pouco essa. Na verdade, o álbum, né, que vem na sequência, depois daqui uma semana e meia,
Tem bastante essa viagem da coisa da linguagem, né, fala muito sobre esse processo de migração mesmo, de vir de sair do Brasil, chegar aqui na Europa e ter todos esses confrontos. Esse álbum, né, que eu chamo de Travesti Biológica, fala muito sobre o processo de transição também de né, de gênero, que eu passei por ele, e muitas outras meninas trans e meninos trans e outras pessoas não binárias, então tem muitos processos de descobrimento que a gente passa por e também muitos traumas, né, que a gente tem que passar por também, não que tem, Encarar, né? a gente passa. Então É, acho que o álbum como um seria todo bom não, que não tivesse, né? seria bom. Mas, Eu acho que vem melhorando, espero, não sei. Mas eu acho que o álbum como um todo tem essa coisa da linguagem. A música Names, que traduzindo é nomes, né? sim. É. Eu acho que fala bem mais sobre um processo de violência mesmo, porque não sei se eu passei muito por isso enquanto uma pessoa trans e acho que também pelo fato de ser brasileira vindo para a Europa, a gente escuta muitos nomezinhos que as pessoas criam, que as pessoas trazem para tentar te ofender, para tentar te humilhar, para tentar te reduzir ao mínimo. E eu acho que hoje em dia, o fato de a comunidade trans e LGBTQIA+, a gente tem conseguido mais estratégias, a gente tem conseguido se aliar, mas eu acho que sempre conseguiu, né? A comunidade LGBTQIA+, sempre teve ali suas estratégias, mas eu acho que hoje, com a coisa da mídia, redes sociais, a gente tem conseguido botar mais presente do que antes. E isso tudo tem me fortalece a tentar subverter esses nomes que sempre foram utilizados para me humilhar. Hoje eu entendo que muitos desses nomes são, na verdade, são nomes que eu sou mesmo, e então eu quero me sentir empoderada e poderosa Sim. com esses nomes, como é o caso de Vem, travesti, vem viado. pra mim, né? Isso. Total. Saquei. E pra gente tentar fazer, antes de falar de Europa, de álbum, tentar te entender do começo, assim, qual é a sua primeira memória, até para você falar um pouco do processo de transição, acho que vale a Uhum. gente entender um pouco como que era a sua vida criança, né, adolescência, como que foi? Foi um período tranquilo? Que memórias você traz desses dias, assim? Você já mexia com arte? Você tinha outros sonhos? Como que era um pouco desse começo? Acho que eu era uma criança bem sonhadora, Legal. bem lúdica. Nossa, quando você me pergunta isso, vem tanta coisa na cabeça. Eu cresci no sítio É o muito. objetivo, vamos ver. Tem muita coisa para falar, por favor, Eu me, vou te, me te, costurando, te, te porque senão ajudando, né? eu me prolongo, eu viajo. Não, vamos aí, vamos abrir parênteses atrás de parênteses. Eu cresci no interior de Minas Gerais. Legal. Eu vivia no sítio com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Ia para a escola também ali, né, numa vilazinha, não, ficava tipo a 20 quilômetros do sítio onde eu morava, mas era numa vila na zona rural ainda também. Todo dia Ali no rolezinho, hein? era um rolezão, todo dia eu pegava um ônibus Caramba. às 8 da manhã para chegar na escola meio-dia, meio-dia e meio, e era uma poeira, menina, naquele ônibus, aff, Maria. Terrível. Muitas brincadeiras, muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins, porque eu me sentia completamente deslocada ali, né, enquanto a pessoa que eu era, eu me identificava muito como uma figura feminina e eu não era vista como tal. Certo. E isso, na verdade, já era muito tal do bullying, né? Nossa, hoje tudo isso virou motivo de eu contar e de até dar risada, mas Na era época horrível. idosa, né? É. Tipo, eu me lembro de prender o xixi o dia inteiro, porque eu não tinha coragem de ir no banheiro. Porque eu entrava no banheiro, os meninos começavam a caçoar de mim, eu não podia entrar no banheiro das meninas, né? Aham. Então era uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, eu vivia num ambiente rural, então tinha essa coisa muito espaçosa, muito aberta, eu tinha muito terreno para onde ir, né? Eu brincava em casa, assim, bastante sozinha, eu inventava os meus objetos como brinquedos, eu fazia boneca com espiga de milho, eu passava muito tempo desenhando, criando as minhas historinhas, eu acho que isso foi desenvolvendo em mim um certo senso artístico ali, porque eu inventava histórias, eu tinha caderninhos e eu ficava desenhando essas personagens femininas. Saquei.
E eu ia criando historinhas mesmo, daí se algum adulto vinha, eu escondia, meu irmão também. Meu irmão ficava puto, falava, vem brincar de bola comigo! E eu assim, não vou não! Sai fora. Não queria. Mas Entendi. e aí eu lembro que a coisa artística eu fui na adolescência, sei lá, jovem adolescente ali, entre, sei lá, 10, 11. Eu lembro de ver um menino na escola, ele pegava uma folha A4, assim, branco, né? Uma folha de Uhum. sulfite, que chamava. E aí ele pegava, ele fazia cópias de fotografias da revista. Tipo, na época eu lembro que tinha aquela atriz, Ana Paula Ambrosio, ela chamava? Arósio, não é? Arósio, acho que era. Arósio. Ela não tinha nem entrado na novela, mas tinha Hilda aquele caderno. Furacão. Isso, tinha aquele caderno da Proibidaço. Tilibra, lembra? Aham. Que ela estava na capa, ela era uma das modelos do caderno da Tilibra. E esse menino catou a capa do caderno e ele desenhou ela, assim, eu fiquei Caraca. chocada. Quando, tipo, vendo ele fazer, eu falei, gente, que lindo, como que ele consegue? E aí eu comecei a tentar fazer também a mesma coisa, a copiar fotografias em desenho. Foi aí que eu saí daqueles desenhinhos, assim, né, de desenhos ilustrativos, digamos assim, para tentar desenhar de fato um rosto, uma mão, então foi um processo ali, mas eu fui aprendendo. Demais. Tô viajando já, você viu, né? Não, não. Mas uma coisa que você falou, você sofria bullying, assim, naquela época, o que que você acha que as pessoas identificavam que era motivo de bullying, assim? Porque eu entendi como uma coisa tão pessoal sua, que você não tinha contado pro mundo, como que você sente que as pessoas identificam As e pessoas identificavam que eu era um. Bom, eu me sentia como uma menina, né? Certo, Hoje em dia, eu não sabia isso quando era criança, eu não tinha muita noção, eu não conseguia nomear as coisas, mas eu não conseguia entender por que eu queria brincar com outras meninas e eu me sentia como elas. Só certo. que era proibido, as pessoas não deixavam, elas ficavam bravas comigo e eu não entendia isso. Então, à medida que eu fui ficando mais velha, eu percebi que as outras menininhas estavam crescendo o seio, por exemplo, né? Aquele processo de puberdade. Aham. E eu falei, por que não está acontecendo comigo também isso? Só que isso tudo dentro da minha cabeça, eu não perguntava para ninguém porque eu já estava sendo punida. A minha mãe ficava brava, o meu pai ficava bravo. Eu pegava roupas e maquiagens da minha mãe desde criança, e toda vez que eu era pega fazendo isso, Dava problema. eles me puniam de alguma maneira, ou ficavam bravos, me botavam de castigo. Eu não me lembro mais exatamente, mas eu percebi desde muito cedo, como muitas de nós, né, que expressar a minha feminilidade gerava uma punição para mim. Então eu brincava escondido. Aí eu comecei. Isso você vai percebendo que tinha alguma coisa errada, né? Não comigo, mas errada com o Com mundo o lá fora mundo, que eu não né? entendia. E chegar na escola, eu era um menino, né, na visão de todos eles, com uma presença muito feminina. Então, um rapazinho feminino, uma bichinha, brincando no meio de outros rapazes, o que que isso gera? Entendi. Além de muito bullying, que é o que a gente chama hoje, sei lá, né? Na época eu me sentia só humilhada. Eles me pressionavam, me chantageavam às vezes, para que eu fizesse algumas brincadeiras sexuais com eles, e eu não podia contar, porque senão eles iam fazer outras coisas comigo. Então existia muito essa coisa sexual o tempo inteiro, que outros meninos da mesma idade que eu, ou mais velhos que eu, me chantageavam ou tentavam me humilhar com o fato de eu ser a afeminada no meio deles. Então era isso, assim, é isso que eu chamo de Entendi. bullying. Eu não sei se eles percebiam que eu era trans, não sei o quê, mas eu era a bichinha no meio dos meninos. Eu imagino até que não, né? Porque, como você falou, não tinha essa informação. Não Quando, existia. quando foi a primeira vez que você ouviu falar e falou, pera aí, acho que Ai, eu isso entendi. demorou muito, demorou. Muito, muito, caramba. Quando criança, eu acho que até falei isso com a Isa numa conversa aí sobre, né, as coisas do lançamento. Aham, Mas aí eu lembro que quando criança e na cidade, tipo, eu morava no sítio e a gente ia às vezes para a cidade para fazer compras, essas coisas, né? E aí a minha cidade era uma cidade muito pequenininha no interior de Minas, chamado Coromandel. É bem no Triângulo Mineiro, lá para cima de Uberlândia. Fica a 2, 3 horas de Uberlândia. Mais certo. pro norte, assim, quase divisa com Goiás. E aí eu lembro vagamente de ter visto algumas travestis ali na rua, sabe, em botecos, na hora que a gente ia chegando do sítio para a cidade, a gente passava numas ruas bem pequenininhas que tinham uns botecos, assim,
E aí tinha essas figuras femininas andrógenas, que eram as travestis ali. E Primeira é vez que você viu na vida, né? eu tenho uma imagem muito vaga de ter visto algumas vezes por ali, ou de Aham, ter visto na televisão, sabe. sim, E é claro que isso para mim foi ensinado como se aquelas pessoas fossem monstras, né. uma perversão, né? E eu até desenvolvi um certo medo, assim, "Nossa, que é isso, né, que figura estranha, que figura esquisita". Só que ao mesmo tempo tinha um fascínio, né, eu vetava muito, porque eu não podia acessar aquilo. Agora, muitos anos depois, quando eu já morava em São Paulo, depois de ter feito faculdade, depois, né, de chegar ali em São Paulo, que eu comecei a experimentar, outras como se diz? A adentrar outras experimentações de gênero, de sexualidade, né, Uhum, dentro da própria universidade, foi quando eu uhum, comecei a entender que eu poderia me expressar sexualmente de outra maneira, né, que eu que vivia ainda como um menino, que me interessava por outros meninos, só dentro da faculdade que eu comecei a entender que aquilo era possível, que não era um crime, porque até então era um crime. Eu fiz muito, mas era um crime, era tipo, era uma punição e sim, eu me sim. punia por ter esses desejos, né. Mas aí na faculdade foi quando eu comecei a entender que eu podia experimentar outras coisas, e aí a coisa do universo trans foi só em São Paulo, lá para 2013, 14 foi quando eu fui entender ou ver a possibilidade hormonal, por exemplo, Sim, sabe. sim. Experimentar com experimentações de vestir coisas diferentes, usar esmalte, usar salto alto, maquiagem, isso eu comecei a fazer bastante ali em São Paulo, dentro de um universo pessoal meu, mas também de um universo artístico, porque eu trabalhava com outras pessoas ali, né, na área da performance. A gente tinha um espaço no centro de São Paulo chamado Como Clube, que era bem na Praça da República, e a gente fazia eventos ali semanalmente, e aquilo ali era um grande cabaré pra gente, a gente se vestia de qualquer coisa, era um bafo. Então eu acho que Legal. esse universo todo, artístico, Te performático, informou. foi me informando e foi abrindo espaço para que eu experimentasse outra coisa que não o menino acuadozinho ali, que era o que eu tinha de memória né, de criança e de adolescente. Entendi. Agora, o processo hormonal, eu comecei a descobrir e ver de perto mesmo através da minha amiga Glamour Garcia, que é uma atriz, que hoje tem feito novelas, inclusive por aí, pela Rede Globo. Não sei se você ouviu falar ou se é alguma Não ouvi das falar ainda, não, vou procurar. Daniela, não, é Daniela Garcia, mas a gente conhece ela como Glamour Garcia. Ah, legal. A Glamour, ela sempre Essa se é do entendeu cara. como mulher e ela se bom, eu acho que ela começou a experimentar hormônios ali em algum momento entre 2012 e 2013, e eu vi ela aplicando hormônios, sabe, tanto um gelzinho que ela passava na pele, quanto Aham. injeções. E eu acho que eu lembro de ajudar ela a aplicar esse hormônio pelo menos uma ou 2 vezes, dentro de uma performance, inclusive ali no centro de São Paulo, naquele prédio da Trackers, ela fez uma performance onde eu botava injeção na bunda dela. E essa coisa do hormônio que começou a entrar na minha cabeça, eu falei: "Gente, É uma possibilidade. é uma possibilidade, olha", porque ela começou a tomar hormônios e eu vi o corpo dela se modificando e ela morava comigo nessa época. Uhum. E primeiro eu olhei com um certo estranhamento, porque eu achava, né, preconceitos que a gente vai criando nas nossas cabeças, né. Eu achava muito bonita essa coisa radical que ela tinha também, mesclar feminilidade, masculinidade, quer dizer, não sei se masculinidade, mas diferentes camadas de Sim, sim. feminilidade, mas a coisa hormonal E eu imagino que você via nela uma coisa que tava. Uma certeza, né? Que, como você falou, ela tinha uma você passava certeza, por sabe, muitas muito dúvidas e ela tava. exato, a Glamour ela sempre teve muita certeza do que ela da mulher que ela era e eu fui Foi adquirindo isso. eu fui na verdade educada a ter dúvidas, né, com relação a isso. Então eu duvidava, eu não aceitava também. Só que aí eu vi com ela a possibilidade, e aí um belo dia em 2014 eu não aguentava mais a pessoa que eu era. Saquei. Eu estou simplificando aqui, mas todo esse processo, eu acho que hoje as meninas, talvez pelo fato de ter mais informação,
elas adentram esse universo É mais suave, né? talvez de um jeito mais fácil, não sei, talvez eu esteja falando besteira, mas Uhum. eu lembro que para mim foi um turbilhão de muitas emoções e de muitas sensações, de muito medo, porque a gente não tinha também tanta retaguarda assim, né, de médicos e tal, tinha bem pouca coisa naquela época. E é claro que eu não busquei um médico, eu pesquisei sozinha muita coisa, a porta de entrada foi a Glamour, foi os hormônios que ela usava, foi as coisas que eu perguntei para ela, e depois muito que eu pesquisei, aí eu comecei a me hormonizar também, e foi uma beleza. Aqui estamos. Que demais. É, não, eu até imagino que talvez, para todo mundo que passa pelo processo, por ser sempre uma questão, talvez fique até chato explicar. Falar Uhum. várias vezes sobre isso como se fosse o seu principal assunto. A gente sabe que não é. Mas também é muito legal conhecer, porque eu acho que É. desmistifica um pouco, né? Porque parece uma coisa de outro mundo, e são dúvidas parecidas com dúvidas que pessoas que não passaram por isso também têm, mas com outras questões, né? E é tipo assim, Total. não que seja mais fácil ou mais difícil, mas lembra muito. E assim, eu fico assustado que, tipo, a impressão de quem não viveu isso é tipo, nossa, deve ser uma coisa terrível, de outro mundo. Tipo, não, são questões que você tem que, sei lá, com a sua personalidade, com a forma que você. Tipo assim, não tô comparando, né? Mas tô, tipo assim, exemplificando, tipo, pô, você não teve dúvida nenhuma na sua vida, você sempre foi uma coisa, uma linha reta, aquilo que te Uhum. apresentaram era uma grande verdade universal. Tipo, Não, não, né? acho E que não é bem assim. né? Não, e no caso da a situação a transição de gênero, eu acho que para cada pessoa é um caminho, às vezes mais tenebroso, mais dificultoso, e às vezes não tão, talvez com um pouco mais de informação hoje, não sei, acho que cada pessoa tem um caso e sempre muito Entendi. bom ouvir, eu gosto muito de falar assim. Isso que você falou, eu fiquei curioso. Como que é a coisa da parte médica, assim? Porque Hum, entra numa coisa meio perigosa, sei lá, se você tomar uma coisa errada, vai afetar a sua saúde, né? Tem um campo sério, assim, confiável. Como que é se informar dessa parte? Assim, tipo, não, isso aqui você pode tomar, não vai dar nada. olha, são medicamentos, então, eu estou falando aqui, né, claro que eu e muitas outras meninas adentramos esse espaço no passado e no presente ainda. Sim, Apesar de ser uma coisa forte, porque são hormônios que você está manipulando, você está introjetando no seu corpo, ao mesmo tempo também, eu sempre gosto de dizer que não é também um bicho de 7 cabeças, sabe. Eu acho que legal. porque o universo médico, por exemplo, eu Uhum, vou falar isso porque eu estou me baseando hoje em dia eu moro na Holanda, a situação, de saúde aqui, né, é muito mais controlada do que no Brasil. Isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim, sei lá, né, entre aspas. Porque aqui para você tomar qualquer coisa, você precisa de uma receita médica. Então, para mim uma jovem pessoa que estou começando a questionar, ou uma jovem ou uma pessoa não tão jovem assim, não interessa a idade, mas eu que estou uhum, começando a questionar o meu gênero, ou que nem que eu estou começando, mas eu que questiono o meu gênero e que preciso adentrar um espaço hormonal, eu não consigo acesso a hormônios aqui com a sim. facilidade que eu consegui no Brasil. Isso é uma situação contraditória, porque a gente pensa: "Ah, mas isso é perigoso". É claro, experimentar hormônios, experimentar medicamentos você mesma, não é a coisa mais recomendada, mas aí a coisa, como se diz, precária, em relação ao Brasil, ela vem em várias camadas, né, o fato de que a Sim. gente nunca teve acesso a um tratamento para pessoas trans, né, a tratamento com relação à mudança de gênero desde logo, isso sempre foi um tabu, sempre foi uma dificuldade, sempre foi proibido e não dava para fazer, então tinha muito Que é uma pouca. coisa que poderia ser pública, né? Com todo o apoio psicológico, Não poderia. hormonal, Eu tudo, né? acho que isso tem se modificado hoje, né, graças a tantas investidas e várias conquistas que a gente, comunidades trans, tem conseguido, mas na época que eu comecei a me questionar e quando eu queria começar a experimentar hormônios, eu não era tão fácil, tinha poucos profissionais e esses profissionais eles eram mais presentes num âmbito privado. Eu acho que também existia ali É caro? Imagino que sim, né? eu não posso te dizer com relação ao Brasil, eu sei que aqui é um outro esquema, aqui qualquer cidadão tem que ter um seguro-saúde, a gente paga mensalmente, e estando dentro do seguro-saúde você
começa a tranquilo. acessar as camadas de tratamento. Entendi. Na O Holanda, seu tratamento todo você fez no exterior? eu comecei no Brasil, em Ah, 2014. Eu fui numa farmácia no centro de São Paulo, na Avenida São João, e catei 2 doses de Perlutan, pedi para o moço aplicar. Não, aí eu não tive coragem de pedir para ele me aplicar na farmácia. Eu andei em umas outras farmácias mais para frente e entrei morrendo de medo e pedi para o moço aplicar em mim a primeira dose. A segunda dose eu fui numa outra farmácia, sei lá, 15 dias depois, eu fui numa outra farmácia e pedi para outra pessoa aplicar. Depois eu aprendi a aplicar sozinha. E olha só a precariedade da coisa. Mas eu não sou a única que fez isso, não sou a única que faz isso, e isso não imagina. é também um bicho de 7 cabeças. É claro que é bom estar acompanhada por médico por várias razões, porque são medicamentos, são hormônios, é bom você entender o que está se passando no seu corpo antes, durante e depois. Dependendo do tipo de medicação que você toma, pode te dar efeitos colaterais bons ou ruins, então é sempre bom você ter um acompanhamento. No caso, como eu não tinha, eu fui testando sozinha e tentando entender pouco a pouco. Eu tomava doses pequenas Leves. para entender como que o meu corpo se reajustava àquilo. Eu testei vários tipos de hormônios entre 2015 e 2016 e, enfim. Mas aí, eu não sei, eu estava tentando traçar esse paralelo. Eu acho que essa coisa mais precária do Brasil, que não é tão controlado, eu vejo também que abrir espaço para um processo de experimentação maior para as pessoas aí, pelo menos para mim foi assim. Aqui Uhum. onde eu estou, pelo fato de ser tão controlado, é controlado porque você não tem acesso a medicamentos e é controlado porque eles não têm tantos profissionais ainda para lidar com casos de pessoas, né, com transição de gênero. Então, existe uma fila de 3 anos, 2 anos Caramba, de espera. Eu cheguei na Holanda em 2017, eu demorei 1 ano e meio para acessar o sistema de saúde. Em 2019, quando eu fiz né, acessei o sistema de saúde aqui, eu apliquei para essa única locação, que é uma universidade aqui, onde eles atendem pessoas trans para continuar a transição de gênero. Eu já nesse estado, uma mulher formada, a Grow Woman. estou tendo que esperar. Eu estou ainda numa fila de espera. Já faz o quê? 2019, 20, 20, tá fazendo 1 ano e meio que eu estou na fila de espera. Vixe, com a pandemia deve ter parado, então. Com certeza, daí Nossa. toda vez que você tenta questionar isso com médicos, eles falam: "Ai, é porque a gente não tem profissionais o suficiente, e tratamento hormonal é uma coisa muito séria, né, não é qualquer médico que pode fazer". Aí que eu questiono, sabe, eu tenho acesso a outros médicos aqui, eu tenho uma médica geral, aqui o sistema funciona assim, cada pessoa tem um house doctor, Aham. um médico geral que você sempre vai diretamente nesse médico para pedir tudo, e dependendo das especialidades que você precisa, esse médico te direciona para outras pessoas. Essa médica poderia muito bem me direcionar para um endócrino, simplesmente. E esse endócrino me Cuidei. continuaria, me fazendo ali os testes que ele precisa fazer, que eu preciso, me dando os hormônios que eu preciso. Mas aí eles não fazem isso, porque eles ficam centralizando no único hospital que trata casos de disforia de gênero, que é o que eles chamam aqui. Eles tratam como Uhum. uma patologia, né? Você tem que ir para um psicólogo, o psicólogo vai analisar se você é ou não mesmo uma pessoa trans e se você pode ou não ter acesso a tratamento hormonal. Eu acho isso uma tortura e graças às ancestrais travestis eu consegui acesso antes no Brasil, porque eu fui lá e comprei meus hormoniozinhos e arrasei. Entendi. Não, não, é curioso você falar, até porque você está falando de uma coisa que a gente às vezes deixa de lado. O processo ser mais medicado, para forçar a barra, também traz esse aspecto até de uma certa violência, né? Porque é tratado como É, doença, né? Tipo, é uma não, violência vamos ter total. certeza que ela não vai mudar de ideia, ou, né? Tipo, é muito perigoso. Então, tipo, até não é bem por aí também. Eu acho que no meu caso, como já fazia muitos anos que eu tomo hormônios e tal, eles não vão questionar tanto, mas imagina uma pessoa que Que não chegou está agora. ainda nesse estado, né, que não tomou nunca hormônios e que está precisando, porque às vezes é um caso de que você realmente precisa. E ah, digo assim, não é nem que você precisa, o que que tem se eu vivi, sei lá, 20 anos da minha vida enquanto um boy,
E chegou um ponto da minha vida que eu preciso experimentar outra coisa, eu preciso sair dessa mesmice, e às vezes eu nem quero fazer uma transição, sabe. Às vezes eu só quero experimentar um hormônio e ver o que acontece. Sim. É meu direito, é o meu corpo. E eles não e as pessoas, né, eles ficam segurando. Enfim, eu acho isso muito injusto. Eu sei que às vezes eu tô falando uma coisa aqui que talvez esteja chocando você e muitas pessoas, mas tipo, é isso, gente, é o meu corpo, eu tenho o direito de experimentar. Não estou chocado, estou concordando. E E aí, aí eu queria que você, queria o até ideal seria isso, já que eu estou a fim de experimentar, o ideal seria que a comunidade médica não fique segurando a gente para que a gente não faça. O Uhum. ideal é que eles deem a assistência que a gente precisa Suporte, né? para que a gente experimente sem riscos. É isso. Period. O que eu ia perguntar é como você falou dessa necessidade, né? Como que foi para você? Então, Ai, não. encerrando esse capítulo da transição, como que é a primeira. Porque, como você falou, também aí cai mais um mito, assim, para quem nunca ouviu falar. Tipo assim, parece que é uma coisa. Ah, fiz tal coisa, no dia seguinte já muda e tal. É muito lento, né? Como que você foi. Ai, é um processo. Como que foi caindo a ficha? Tipo, você falou, putz, agora me achei, me encontrei, estou feliz. No meu caso foi um processo que eu fui exatamente isso, eu fui experimentando lentamente, eu tomava no começo bom, inicialmente, o processo de transição não é só o processo hormonal, né, existe também outras camadas, Aham. psicológicas, emocionais, essa coisa do o social também, porque às vezes você passa muito tempo dentro do seu quarto se vestindo de outras coisas, experimentando elementos femininos, porque você a vida inteira ficou oprimida nos elementos masculinos. Eu sempre tive que vestir roupa de boy, eu sempre tive que comprar sapato de boy, eu tinha que ter pelo na cara, eu tinha que ter o cabelo curto, eu tinha que ter as unhas curtas. São estereótipos o que eu tô falando aqui, né? Não necessariamente para eu ser uma mulher eu preciso do contrário, de ter Você cabelo poderia grande. ser uma mulher com tudo isso, né? Eu poderia ser uma mulher com cabelo curto, sem maquiagem. Claro, não é sobre isso que eu tô dizendo, mas no meu caso, enquanto um menino que eu era, eu tinha vontade de experimentar essas coisas e eu passei muito tempo no meu quarto experimentando sozinha. Então tem o processo de transição, acho que para mim, eu entendo hoje que tem essa coisa emocional, psicológica, social, porque quando você começa a experimentar e ter coragem de trazer isso para o mundo, e que outras pessoas te vejam, isso abre outras portas, né. E isso já é um processo de transição. Eu entendo que isso foi acontecendo comigo quando eu estava na faculdade, sei lá, Hã. eu tinha 20 e poucos anos, quando eu cheguei em São Paulo, acho que eu tinha 25, 21, 26 anos, não lembro. Mas eu sem a me eu sou uma artista, né, então eu acho que o fato de eu ser artista e de eu estar vivendo um ambiente artístico, convivendo com pessoas que também eram artistas, isso me dava um outro material, um outro instrumento. A coisa da performance, ser uma artista e trabalhar com performance, me abria também possibilidade de experimentar gênero, de experimentar sexualidade, de experimentar outras identidades que talvez tivesse demorado mais se eu não fosse uma artista, ou talvez tivesse demorado menos, né, mas no meu caso, isso Auxiliou. Aham, sim. se confundiu muito com a Mavi artista, né, com o meu processo artístico e meu processo de transição de gênero, meu processo de entendimento de mim mesma em várias camadas, não só a coisa do gênero. E eu me perdi na sua pergunta. Não, não, mas o que eu tinha perguntado era assim, que dia que você se sente Que que dia. acaba essa dúvida, né, que você fala assim: "Putz, não, estou", mas também talvez esse dia seja até difícil de falar, porque é o que você falou, né, quando você muda É, também, sei lá, a relação com a família, com os amigos, nossa, com a cidade, né. Sei lá, nossa. andar na rua vira uma questão, né, porque Não sei nem o que a te dizer, porque passou tanta coisa na minha cabeça. Mas eu acho que, por exemplo, vou voltar lá pra glamour, eu acho que a glamour ela sempre, desde que eu conheço ela, e faz bastante tempo isso, ela sempre se apresentou enquanto uma mulher. Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher. Eu não tinha essa certeza. Eu tenho essa certeza hoje, mas, eu não conseguia talvez dentro de mim eu tinha isso, mas eu não conseguia assumir como ela. Eu demorei muito tempo e para mim foi sempre um processo de experimentação pessoal e artística. legal.
Então, sei lá, quando eu tinha 21 anos, eu comecei a experimentar umas coisas com elementos femininos, isso foi pouco a pouco, dos 20 aos meus 29 anos, experimentando, experimentando, quebrando tabus, quebrando noções de identidade, disso, daquilo, experimentando coisas que eram radicais com relação à sexualidade e gênero para mim, até que um belo dia eu comecei a experimentar hormônio, eu tinha 29 anos, e eu também não tinha certeza do que eu estava fazendo. Eu tomava doses pouquíssimas, porque eu não sabia o que ia acontecer. E à medida e é um balão de emoções, porque o hormônio muda tudo, né, muda muito sua percepção emocional, física, Humor, muda lá-lá-lá. também. É, mas eu acho que o primeiro embate que me deu, eu estava bom, aconteceu também para mim que eu estava mudando do Brasil para Bruxelas, na época, Aham. começando a tomar hormônio, então eu estava muito emotiva, menina, eu chorava, eu gritava, eu esperneava, eu queria morrer. Essa, inclusive eu ia fazer essa pergunta, como que foi essa ideia de mudar? O que te motivou a sair do Ah, Brasil? Foi, não, foi trabalho? Foi. também trabalho e escola, escola, não escola, mas bom, eu trabalhava nesse espaço em São Paulo, né, que a gente chamava de Como Clube, era um espaço que a gente tinha na Praça da República, e a gente ali vivia uma coisa muito boa de um processo de performance mesmo, de vida e performance. E um belo dia bom, ali já passou bastante tempo entre eu ter terminado a faculdade e eu estava ali em São Paulo, e aí eu comecei a ter vontade de voltar a estudar, de voltar a pesquisar outras coisas. Não academicamente, mas de embarcar num outro processo de pesquisa ali. Aham. E aí eu descobri essa escola em Bruxelas, se chamava A Paz. E eu apliquei, menino, mandei uma application para eles, e eles aceitaram o meu projeto, Vai e que lá dá. fui eu. Deu. Lá fui eu, sem um tostão no bolso. Vixe, como que faz pra ir pra Europa sem. Vai, dá esse tutorial Olha, aí. Como ir pra Europa sem R$ 1? eu não, na verdade eu juntei uma grana, foi quando isso? Foi 2013 para 14. Eu fui juntando dinheiro quando eu vi que eu estava querendo alguma coisa ali, e aí na época quando eles aceitaram o meu projeto, eu me dediquei, fui juntando mais dinheiro que eu podia. Eu lembro que na época eu fiz uma residência artística. Nossa, eu vou contar uma coisa que talvez eu não devia. Qualquer coisa a gente corta depois. Enfim, deixa eu simplificar. Eu juntei grana de umas residências artísticas, de trabalhos em 1000 que eu fiz. Comprei a passagem para eu viajar, que na época acho que custou, sei lá, uns R$ 2.000. Na Tempos época, mais simples, hein? Hoje então, deve isso estar que eu uns ia 5.000. dizer. Existia um momento da economia brasileira que estava uma coisa mais favorável também, né? Não só eu, tantas outras pessoas naquele período ali conseguia viajar, conseguia comprar uma passagem que não era tão olho da cara quanto é agora. O pouco de dinheiro que eu juntei chegando aqui, ia virar quase nada, né, reduzia tipo 3 vezes menos, hoje é mais, hoje é 4 vezes e meia menos o dinheiro daqui para cá. Caramba. E aí mas eu tomei a coragem e vim, a minha ideia era chegar aqui, conseguir uma casa para eu ficar, né, no primeiro mês, através de amigos, de amigos, de amigos, assim. E a ideia era chegar e conseguir algum trabalho, sei lá, garçonete, alguma coisa. Eu estava começando minha transição hormonal, então eu tinha uma imagem bem menos feminina, digamos assim, do que eu Aham. tenho agora. Então foi um embate também isso, viu. Eu cheguei em Bruxelas, eu não foi tão fácil quanto as pessoas pensam ou imaginavam, ou quanto como eu imaginava, né, porque a gente tem um deslumbre, assim, né, eu cheguei deslumbrada. Acho que nos 2 primeiros dias eu falei assim: "Ah, meu Deus, Bruxelas, olha a Europa, que lindo". No terceiro dia eu já estava assim: "Ai, eu quero ir embora da minha casa". Prazer. Entendi. Nossa, menino, difícil. Entendi. Mas E aí foi, sei lá, acho que fui achando que, o meu que, que, que caminho. trabalho você teve que pegar, assim? Você teve que lá fazer coisas inusitadas? Tive reticências. Entendi. Mas E, eu nos primeiros meses eu não consegui trabalhar em nada propriamente. Eu acho que através da escola que eu estava fazendo lá, né, que não era exatamente uma faculdade,
o que esse curso chamava era um postmaster, que é um pós-mestrado, só que eu não tinha um mestrado ainda na época, eu só tinha feito, A universidade, graduação. graduação, mas essa escola, eles tinham um formato que eles aceitavam também pessoas que tinham uma trajetória artística com mais de 3 anos, que foi o meu caso. Boa. Através dessa, Justíssimo, né? através dessa escola eu também consegui alguns trabalhos ali na área, né, na área cultural, digamos assim, museu, não sei o quê, coisinhas que a gente vai fazendo, assim, né? E além disso também tentei trabalhar como, sei lá, eu ajudei na cozinha da Mariângela, que ela tinha um restaurante e também uma cantina, assim. Eu ajudava ele na cozinha, lavava a louça, ajudava a cozinhar, ajudava no bar, servia, Nossa. como é que chama? O drink. Foram Todas as posições da cozinha, né? a gente foi Haja. fazendo tudo, mas eu ajudei ela só algumas vezes, assim. Mas só para te dar um exemplo, né? A gente vai fazendo de tudo que Então, tem que se consegue. virar, né? Sim. E também outros. E aí por aí vai fazendo o que dá. Eu acho que eu só consegui, sei lá, eu cheguei na Europa em 2014. Eu, eu fui fazendo também diversos trabalhos, também dentro da área de artes, também enquanto artista, mas eram poucos no início. E aí você vai construindo o seu caminho, né? Eu estava em São Paulo, eu tinha, como se diz, trilhado um caminho lá enquanto artista. E quando eu chego na Europa, eu fui para estaca zero, né? Então eu fui trilhando isso aos poucos. Eu acho que só lá para 2018 foi quando eu conseguia trabalhar apenas enquanto artista e Legal. vivendo com isso, ganhando ali o meu mínimo dinheirinho, porque eu não ganho ainda aquela grana toda. Às vezes tem meses assim que a gente fica assim, ó, Ah, não vai dar. ainda mais agora com essa pandemia, mas enfim, consegui E, trilhar aí meu caminho e e foi, estamos melhorando. e foi na Europa que você começou a mexer com música ou já era um interesse seu antigo? Olha, música eu lá na época de faculdade, eu sempre me interessei por música, sempre me interessei por teatro, por dança. Quando criança eu ouvia muito música, eu escrevia, criança, adolescente, assim, né? Você Eu escrevia escrevia, música já? tá, isso é uma coisa bem importante, na verdade. Bom, Eu na escola, por essa coisa, o fato de ser a criança bicha, né, a criança viado, aham. excluída de tudo e com medo de todos, eu me enfiava na biblioteca da escola, eu passava o tempo, os intervalos, a hora que eu chegava na escola, o intervalo do recreio, É um o bom intervalo, lugar. eu ia para a biblioteca, eu ficava lendo poesia, literatura em geral, mas poesia. Então eu comecei a escrever poesia. E aí, mais para frente, né, adolescência, assim, eu comecei a me interessar pela música popular brasileira, que se Aham. associava muito com aquela coisa da poesia. Então eu escrevia letras, eu escrevia poemas que eu não conseguia musicar, né, porque eu não tocava instrumento nenhum, eu tinha alguma cabeça ali rítmica, porque eu ouvia muita música, mas eu também não tinha tantos instrumentos, né, eu digo assim, eu morava no sítio, a única Não coisa tinha que eu a ouvia era ferramenta, né? rádio. Eu só ouvia rádio, minha mãe tinha um rádio relógio, assim, que era onde eu ouvia música. E aí depois, quando eu fui crescendo, que a gente mudou pra cidade, foi que eu fui tendo acesso mais à coisa musical. Mas então eu acho que a coisa da música pra mim começou com a poesia, com o texto. Legal. Porque eu lia Paulo Você Leminski, lembra de. É, isso que eu ia perguntar, o que você lia? Campos, eu lia Alice Ruiz, e entre outras. É os que estão vindo na cabeça aqui agora, porque me marcaram muito, sabe? A poesia concretista, a poesia do Paulo Leminski, especialmente, me marcou muito. E aí eu acho que isso foi me dando um primeiro senso musical. Agora, alguns anos depois, 2013, eu tentei musicar alguns desses poemas e eu gravava numa fita cassete. Eu devo ter isso ainda na casa da minha mãe, que eu deixei lá em Minas Gerais, lá no sítio em Minas. Isso ficou lá. Teve uma cantora, não sei se você vai se lembrar, quando a Maria Rita, a filha da Elis Regina, apareceu, quando era isso? 2013, eu acho, 12 ou 13. Aham. Tinha uma outra cantora chamada Maria Rita também, que morava em São Paulo, Campinas, se não me engano, que começou a ser confundida com a Maria Rita Mariano. E aí essa cantora, ela teve que inverter o nome dela para Rita Maria para poder ganhar uma paz enquanto artista. Eu contactei essa mulher, ela dava aula também de música, alguma coisa assim, em Campinas ou em São Paulo.
Eu fiz a louca, achei o e-mail dela, não sei como, mandei um poema pra ela e ela musicou pra mim. Ah, Eu perdi esse arquivo, esse áudio que ela me mandou por e-mail um áudio, assim, com esse meu poemazinho musicado, e eu nunca mais falei com ela. Devia olha. procurar ela hoje em dia, né. Não, tem que estabelecer essa ponte. Ela te Pois respondeu, é. fez a música. Ela fez uma música com o meu poema, cara, eu falei assim eu fiquei tão feliz, eu não sabia o que fazer com aquilo, não fiz nada, né, porque eu tinha Não tinha o que 18, fazer. 19 anos, eu morava em Campinas com a minha tia, fazia cursinho para pré-vestibular. E aí, muitos anos depois, em 2015, foi quando eu comecei assim, na verdade, pelo fato de eu nunca ter tido muito uma trajetória musical, eu deixei isso muito na retaguarda. Eu tinha meio que medo de, sei lá, né? Eu não tinha estudado isso, não tinha uma experiência com tocar instrumento nem nada. Então eu gostava, mas eu tinha, sei lá, deixei isso escondido. Lá para Certo. 2015 eu tomei uma coragem, quando eu estava ali em Bruxelas, no meio desse tiroteio, né, começando a experimentar hormônio, mudando do Brasil para a Europa, muitas confusões na cabeça, muitas experiências de violência e também experiências de outros aprendizados novos, bons também. Eu peguei o GarageBand, que era esse programa da Apple, e comecei a testar coisas eletronicamente Experimentar. ali. E aí saiu uma música chamada Eu Mordi a Maçã, que eu fiz uma versão em português e em inglês e fiz um videoclipe, botei no YouTube. Infelizmente, isso não está mais visível, porque o YouTube recentemente Eu bloqueou ia a te, minha conta. eu ia te perguntar isso. O que que aconteceu, né? Depois tem que contar isso aí. Ai, segure e me ajuda a lembrar de contar isso depois. Mas enfim, essa foi a primeira música que eu fiz ali sozinha, loucamente, que se você ouve hoje em dia ela é horrível, ela tem o som todo estourado, assim, mas eu gosto. Eu mordi a maçã. Ah. Eu não lancei ela oficialmente em nada, né? Eu tinha ela no YouTube, acho que eu tenho ela no meu SoundCloud, mas aí o vídeo, o YouTube saiu, né? E aí E no, depois dessa foram vindo outras. Eu estabeleci um negócio, eu criei um projeto chamado Quase Show, junto com o Caio, com a Gabi Vanzetta, e com esse Quase Show a gente criou umas músicas, outras a gente fazia cover de outros artistas e a gente fazia performances com essas músicas. A gente fez 2 ou 3 vezes em São Paulo, quando eu viajei de Bruxelas para São Paulo, e eu segui com esse Quase Show aqui pela Europa. Eu fiz Amsterdã, Bruxelas e por onde mais deu. Fui para Grécia com esse Quase Show. ó, Nunca fui com esse show, né? Eu fui eventualmente, fiz a performance lá. Fiz em alguns lugares, não vou lembrar aqui agora, mas passei uns 2, 3 anos com esse caso de show. Porque aí ia se renovando, sabe? Eu criava músicas novas, eu colocava coisas novas ali. Agora, 2017 foi quando eu comecei a bolar esse projeto que tá aí saindo agora, né? Cujo primeiro single saiu essa semana passada? Dia foi sexta, né? Foi sexta. Porque eu vim para Amsterdã entre 2016 e 2017 para fazer um mestrado, e era um mestrado que se chamava Master of Voice, mestrado de voz, onde eu pesquisava aspectos, como que eu vou dizer? Era um mestrado focado em voz, e isso não era necessariamente voltado para música. Cada pessoa ali tinha um enfoque, né? Uma menina tinha uma coisa mais voltada para a voz e a tecnologia, a coisa das tecnologias, né? A coisa do Google, as vozes do Google, as vozes do Aham. nosso Os telefone. assistentes pessoais. O meu caso, eu estava interessada na questão do gênero e a voz, né? Pelo fato de eu estar em transição de gênero, eu comecei a questionar também como era a minha voz e como eu gostaria que ela fosse, como que eu gostaria que ela soasse. Comecei a pesquisar algumas coisas que eles chamam de transição, terapia. Bom, tem alguns termos, né? Terapia vocal para transição de gênero da voz. Que na época tinha bem pouco material, assim, tinha poucos profissionais que trabalhavam com isso, né, que seria um fonoaudiólogo, que ajudaria uma pessoa a transicionar a voz dela de masculino para feminino ou vice-versa. Aham. Eu discordava bastante das coisas que eu lia, porque como assim, né, a voz e o gênero, por que que a minha voz tem necessariamente que ser uma voz de homem ou uma voz de mulher? Não é bem assim, né? Por que que a voz grossa
é só uma voz de homem? Por que que a voz fininha é só uma voz de mulher? Então, as coisas que eu encontrava na internet ou, sei lá, livros, eu questionava também. Por isso que eu entrei nesse mestrado de voz para entender, para cutucar algumas coisas ali, Fazer mas a sua tese, né? para quebrar um pouco dentro de mim também o que que é essa ideia de voz masculina e voz feminina, mas isso tudo também dentro de um âmbito estético, artístico, né? Porque Aham, para mim, sim. eu sou uma performer, eu não sou uma médica, uma fonoaudióloga. Então, tudo que eu fui pesquisando ali tinha um enfoque artístico. E foi aí que eu fui me aventurando cada vez mais e mais na coisa da música, compondo músicas e aprendendo a produzir, né, pesquisando processos de produção musical. Então, todas as músicas que vão estar no álbum, que sai dia 21 de janeiro, eu fui produzindo pouco a pouco entre 2017 e o ano passado, 2021, né? Que foi até agora há pouco a gente estava aí finalizando processo de produção mesmo da música. É claro que depois de um tempo, a partir de 2019, eu fui pedindo ajuda para outras pessoas, né? A Marina, o Cosmo, a Paulette e outras pessoas que eu, né, fui encontrando para me ajudar na coisa da produção, porque eu, por ser autodidata, não conhecia tão bem assim. Sim. E também pelo fato de que você fazendo sozinha, você vai pensando isso aqui, né? Quando vem com outra pessoa, esses dois entendimentos se É um cruzam e aí choque, vai né? gerando É, uma complexidade muito mais legal. total. É o caso da música Names, que a Marina me ajudou a produzir, e ela é um bafo. Eu E, falo e aí, Marina, mas o nome artístico de Marina é Urubu Marinka, tá bom? pesquisem. E quem fez a capa? A capa também é muito bonita, né? Olha, a capa é fotografia da Lisa Diandra Kruger, que vive em Frankfurt. A gente fotografou na casa de um amigo meu lá em Bruxelas. Mas o tratamento de design todo, quem fez foi Bev Paixão, que vive em Porto Alegre, se não me engano. Através do Vitor, né, que foi quem me botou em contato com ele. O Vitor é o responsável pela Bicuda Records, que é o selo com o qual eu estou lançando esse single e o álbum que vai sair no dia 21. Então, o Bev foi quem se aventurou ali comigo para fazer todo esse tratamento 3D da capa. E, na verdade, o segredinho a capa do Names é só um fragmento do que será a capa total. Ah, Não perdem por esperar. Tem várias coisas nessa capa, ela é um bafo muito louca. E realmente, agora dá pra imaginar que talvez isso aqui seja um zoom ou pedaço de alguma aquilo coisa, é né? um zoom, é um recorte de um pedaço do que a capa Ah, total é. entendi. Agora que a gente quer ver. E E agora, Mavi, tipo assim, aí isso é importante, porque você lançou alguns singles, esses primeiros singles que você lançou, era realmente pensando na Europa? Essa primeira vez que você tá pensando no Brasil, como que você tá diferenciando isso, sim? ai, eu não sei Sendo como uma é artista global, né? Porque a música, pô, essa música pode explodir em qualquer lugar do mundo, né? Tá em era isso que eu inglês. espero. Apesar de que os singles que eu lancei oficialmente ali, né, que estão nas principais plataformas, são 4, né? Então a maioria estão na língua inglesa. Uma delas só, que é a Talk to Me, tá em inglês e português. O álbum, ele mistura bem português, inglês e outros pajubás, né? Sim. O álbum que vem, o disco que sai dia 21. Mas não é que eu pensava só aqui no âmbito Europa, é porque, justamente por isso, eu tenho vivido aqui já faz alguns anos. Eu me comunico com a língua inglesa já há alguns anos. Apesar de que eu conheço muitos brasileiros aqui, a gente fala muito português o tempo inteiro. O meu parceiro aqui, meu namorado, que é holandês, ele nem fala português, mas eu falo português com ele. Como que ele Mas entende? Ele ele fala entende, né? yes, Tá yes. aprendendo, né? Tá aprendendo. Mas acho que é um pouco isso, né? O fato de você estar se comunicando. Acho que a coisa de escrever músicas em inglês é um pouco por aí, porque eu sempre escrevi poemas e textos em português, né? O fato de estar vivendo fora, de estar se comunicando com essa outra língua, uma língua estrangeira que eu preciso adentrar, me apropriar cada vez mais dela, porque eu vivo aqui, essa é a principal língua com a qual eu me comunico com os outros. Eu também comecei a escrever em inglês como uma ferramenta de me apropriar mesmo da língua inglesa, e daí vai surgindo, né?
outros Sim. trabalhos. Foi por isso que vieram esses outros singles, que é o Pray a Little Mom, o They Will Never Know. E qual que é a outra, gente? Ai, meu Deus. Deixa eu... They Will Never Know. Talk to Me, What They Say. They will never know. They will all say it's unnecessary. Muito bom. Mas às vezes quando eu... mas é bem isso, porque eu tô vivendo aqui, então eu acabo utilizando a língua inglesa, mas toda vez que eu, por exemplo, viajo para o Brasil e aí tô ali, eu falo, gente, eu devia estar escrevendo mais música em português. Coisa que você acaba. Só que eu escrevo, né? As minhas coisas estão ali anotadas, guardadas. Mas tá surgindo aí aos pouquinhos. Agora, com o álbum que vai sair, o Travesti Biológica, eu quis muito que. Não é nem que eu quis, ele foi surgindo assim, né? Desse processo, esse processo de vir do Brasil para cá. Então, ele conflui ali essas linguagens, essas línguas mesmo, saliva, essas trocas Uhum. de salivas, essas trocas de língua, essas trocas de corpos, de experiências. Então, ali tá o bololô todo. Muito bom. Mavi, eu vou te fazer uma pergunta antes da gente encerrar o papo, que é assim, eu tô bolando um outro Uhum, podcast que eu quero tocar música sim. e deixar a pessoa. Isso é tudo copiado da BBC. Tem um programa que eles fazem isso, eles tocam uma música e colocam as vozes das pessoas interagindo, Sim, contando a história delas com aquela música em si, né? legal. Então eu quero coletar aqui no telefone, para depois a gente, quem sabe, um dia montar. Se não montar esse podcast também, tudo bem. A gente já contou elas aqui. Me fala, que música assim marcou a sua vida, que te conta alguma coisa, que conversa com você de alguma forma? Não é a melhor música, não é, assim, sabe? É assim, uma música que tipo, você sempre, quando você pensa nela, fala, putz, isso aqui me lembra tal história, uma história Uma legal, música qualquer, de alguém, assim. qualquer. Ai, meu Você, Deus, como que eu vou você lembrar tem agora? uma? Não, se não tiver, tudo bem, fala, pô, não Ai, tenho. meu Deus, são tantas músicas que eu ouço. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não lembro agora. Uma música que me marcou de alguma maneira. Gente, você me apertou sem me abraçar agora. Não, essa eu não preparei, é difícil essa. Pergunta Hum, mais difícil da Uma entrevista. música, porque eu realmente eu ouço muita música e vai mudando, né? De tempos em tempos, você ouve mais aquilo, ouve mais isso. Sim. Ai, meu Deus! Não tem nenhuma que dá um gatilho, assim, você fala, putz, Eu me ouvia muito lembro. Caetano, então talvez eu poderia pegar um Caetano e Gal, assim. Legal. Vamos botar a música pra ouvir eu ir contando? Pode ser? Putz, acho que não, não, porque isso aqui tem que ir pro YouTube, o YouTube não gosta de música, né? Ai, é verdade, Não Katson. pode. Poxa. Vaca Mas, Profana, eu acho que é uma música que vem na minha cabeça. Vaca legal. Profana é muito engraçado. Foi bem nesse momento que eu estava chegando do Brasil em Bruxelas. Eu sempre ouvi essa música, né, em vários contextos, mas nessa época eu tinha acabado de fazer essa residência artística que eu estava comentando em São Paulo, se chamava na Red Bull Station, não sei se você conhece. Sim, Tinha uma, trabalhei na Red Bull uma época. ali no centro de São Paulo, né? Eu não sei se essa Aham. residência ainda é uma residência artística ou se virou outras coisas, acho que. Eu também tô super por fora. Mas tinha uma residência para Tinha. artistas, assim, artistas visuais, e eu fiz parte de uma das levas desses artistas em 2014, junho e julho de 2014. E eu fiz um projeto lá, alguns projetos, né? Um deles era um projeto que eu chamei de Recover, que era eu reproduzi junto com dois amigos, o Alex Cassimiro e a Natália, Natália Lima, Natália Lima Castro. A gente recriou capas do Caetano, do Ney Matogrosso e da Gal Costa. Então a gente fez uma série de discos, era no formato do vinil mesmo, 30 por 30, de Aham. reproduções de capas da Gal, do Caetano e onde, né, eles me fotografavam reencenando algumas dessas capas. E aí tem esse disco dela que é o Gal. É Profana que chama? Nossa, eu tô esquecendo tudo já Deixa eu agora. ver, deixa eu ver. Mas tinha essa música lá, e essa música virou um hino para mim quando eu saí de São Paulo para Bruxelas. E aí
Eu lembro que teve um contexto dentro de um centro cultural, chama Beursschouwburg, é um espaço grande de cultural lá, uma casa de cultura grande em Bruxelas. E eles iam fazer uma noite, uma festa, onde as pessoas podiam ir fazer um lip sync babadeiro. Eu passei, tipo, 2 semanas vendo aquele vídeo da Gal Costa, assim, respeito muito minhas lá. E eu ficava imitando ela, assim, dançando, que ela ficava... E ainda mais minha risada. Escreva assim minhas palavras, na voz de uma mulher sagrada. Eu fiquei fazendo de tudo, tentando aprender o lip sync e os trejeitos da Gal. E aí, no fim das contas, quando eu cheguei na festa, eles não fizeram a porra do lip sync. Eles Poxa, cancelaram o lip sync, ficou só uma festa com o DJ. Aí eu falei, ai, que saco, gente, não acredito. Eu passei, tipo, 3 semanas estudando aquilo. Enfim, uma música, como é que fala? Um report, assim, de delícia e também de frustração, né? Porque eu me senti super frustrada depois de ter estudado tanta música. Vaca profana, profana como eu, profana como todas nós. muito bom. Tem algum verso preferido? Ai, acho que como a música começa mesmo. Ai, não sei, a música toda. Respeito muito minhas lágrimas e ainda mais minha risada. Ei, vaca das divinas tetas. La leche buena sobre mi garganta, la mala leche para los purretas. Muito bom. Você La falou, leche né, tá? buena sobre mi garganta, la mala leche para los purretas. Sabe o que isso quer dizer? A louca, nem a louca. O leite bom na minha garganta e o leite mal para a cara dos caretas, né? É bem Exato. isso, né? É sobre isso que a gente fecha esse programa Muito para bom. calar a boca de quem tá querendo a gente mal. É isso. Muito bom, Mavi. E só você falou, né, pô, tá no esse disco, essa música, né, tá no Profana, que é de No Profana, 84. E é que um disco é que aquele da capa vermelha, né? Da é, rosa. é a Gal passando batom assim, Ah, o super. Profana, assim, que ela tá bem brancona, assim. Ela tá com um pó na cara, assim. Menine, eu queria mostrar um pouquinho das minhas reproduções. Será que dá tempo? Ah, se tiver na Deixa. mão, Tem num site, tem alguns aqui no meu site. Eu vou achar, eu vou botar aqui na. Cadê? boa. Recover. Eu confundo um pouco as capas, porque como a gente ficou. Ai, tomara que tenha essa aqui. Ó, dá pra ver, será? A gente fez algumas do Ney. Ai, tá meio com Ó, reflexo. me manda esse link, você consegue mandar aqui no chat privado? Ai, consigo. Cadê? Quer ver? Recover. Que aí eu coloco na tela. Um minutinho, uma vez, Veloso. Sem problemas. O pessoal Galera! entende. Aí tem o Recover. Eu vou mandar o site, a página toda, daí é só ir fazendo, tipo, A gente rolando vai. ela pra baixo pra gente Isso. ver. Eu queria achar a capa da Gal. Mas aí, ó, a hora que você entrar, você vai ver. Tinha um videozinho também relacionado a isso, que o YouTube me vetou, né? Ei, YouTube. Porque o meu canal caiu, eu preciso fazer um outro. Tá aí? Aí tinha, Tá aí pra vocês? são Aí. esses, é. Esses são do Ney Matogrosso, os 3 primeiros. Esse era a capa dentro do disco do Ney Matogrosso. Esse era Sim. eu, gente. Ó. Pois é, essa Isso é, barriguinha, isso é que ano? isso era eu. E Aqui já é a essa Gal, será? Gal, isso. Aí um Ó, a outro da Gal. primeira. Esse foi um dos discos que eu mais gostei. Tropical, tá vendo? Por isso que eu confundo. Foi um dos que eu mais gostei de Ah, aqui, fazer. ó. O É outro da esse. Gal. Eu acho que talvez eu não tenha botado. Aí, ó, Ah, Profana. ó. A ele. Gente, a nossa produção tá muito cagada, na verdade. Pô, mas tá. Cadê? Deixa eu. Agora eu não Ai, consegui. gente, vocês não sabem, foram várias noites. Eu, Alex e Natália, e até o Ah, Lucas ficaram muito. Pô, Lender, a essa gente aqui tá igual. tá muito, né? Essa ficou muito boa. Essa outra também, Cores e Nomes. Quem é esse Caramba. menino, gente? Meu irmão gêmeo. Ai, eu amo Ó. esse também, London. Pois também outras palavras. Outras Muito bom. palavras. Fizemos vários, né? Certeza da pureza. Ah, daí a gente manipulava também os nomes, né? Dos discos. Ah, daí acho que são. Aqui já tem uma.
Uma intervenção, daí Uma eu acho que intervençãozinha. tem outras postagens diversas, mas são esses Muito bom. Muito os bom, muito bom. recovers, a profana, la leche buena sobre mi garganta, la mala leche para las opurentas. É isso. Ó, vou te pedir licença, mas só para agradecer os nossos ouvintes, também agradecer quem escutou tanto a versão ao vivo quanto a versão aí nas plataformas, seja no YouTube, nas plataformas de áudio. Convidar todo mundo para participar do nosso apoio, tá? Que é uma forma de manter o Telefonemas firme. Questão de produção, né? Dar aquele dinheirinho, aquele suporte. Então, convidar todo mundo para participar do nosso apoio. Quem não quiser fazer aquele apoio mais recorrente e tal, tem esse QR Code na tela aí, ó, que é do Pix, né? A gente aceita Pix e você pode chegar por lá. Hoje eu quero agradecer muito a. Cadê aqui? A Dagmar Pinheiro e a Dalva Brandes, duas apoiadoras, né? Antes eu lia todos os nomes, agora eu vou começar a ler dois por vez, porque tava tomando 5 minutos do programa. Então a gente vai 2 de cada vez. Mas esse é outro prêmio que você ganha do apoiador. A gente sempre vai te agradecer muito, porque vocês fazem total diferença. Então, considere colar o nosso apoio, considere mandar também um Pix, que aí já é um pagamento mais solto, 10 centavos, R$ 5. Chega do jeito que você quiser. Você já está dando essa força. Se tiver sem grana, dá um like aí. Você está no YouTube, pode dar like. Está no Spotify, você pode dar sua estrelinha, né? Aquele 5 estrelas, né? De preferência. Não dá nota baixa, não, hein, por favor. E, pô, na Twitch também tem o Prime, né? São formas de você ajudar a gente a continuar no ar. Isso faz total diferença. Compartilhar e é isso. Então, agradecer de novo a Dagmar e a Dalva, meu muito obrigado. Vou também depois anotar a ordem dos nomes para eu não repetir e não esquecer de ninguém. Muito importante. Avi, muito obrigado por ter colado aqui. Gostou do papo? Eu gostei, foi isso que eu ia dizer. Eu quero te agradecer muito por ter aberto esse canal aí pra gente ter essa conversa. Foi bem descontraído, gostoso. Eu vou me confundindo no que eu vou falando as coisas todas, Imagina, foi mas foi bom. super. Foi direto e reto. Foi bom mergulhar assim, um pouco em lembranças e trazer aí à tona. Obrigada por ter aberto esse espaço também para falar desse projeto que eu estou lançando aí, né? A partir de agora de janeiro. E quem tiver curiosidade e interesse, dá uma pesquisada aí em Mavi Veloso nas redes, no Instagram. E Chega no YouTube, Spotify eu ali. estou tentando resolver a situação do YouTube para criar um canal novo, né? Please. Porque tem todo o Oi, material audiovisual que vai aparecer aí a que, partir que, de... que explicação que o YouTube te deu mesmo para derrubar o canal? Bom, eu enquanto performer, eu sempre lidei muito com o meu corpo e a nudez sempre foi um elemento muito presente. Então, eles sempre Ah, eles, em algumas vezes, eles sabotavam restrição de idade, apesar de que eu não estava mostrando nada, nada muito demais. ali, e uma dessas vezes, sei lá, simplesmente caiu, e aí eu nunca tive, o meu canal não tinha tantos seguidores, né? Então eu não conseguia acesso direto a um suporte direto com o YouTube. Então eu não consigo falar com ninguém, é sempre uma máquina que simplesmente nega os meus, como Ô, diz, os meus louco. apelings, né? Os meus apelos que eu faço lá. E aí acho que é isso, né? Vamos começar do zero. E Tranquilo. aí é isso, eu tô com esse projeto que eu tô lançando agora. Tem vários vídeos que vêm junto e eu tô começando um canal novo e vai estar tudo disponível ali através do meu Instagram, por exemplo. Então, não sei se você deixa link em algum lugar. Eu vou deixar uma arrobinha aí que, por exemplo, o Instagram tá mais na mão, né? Acho que quem quiser acompanhar tem bastante coisa por lá e Isso, não perde através do nada. Insta tem links para tudo lá. Mavi Veloso na cabeça. Muito Convido a bom. todos para escutar a minha música nova, que tá um bafo. Por Não quero favor. me gabar, mas não é só por mim, porque tem uma equipe muito bafoneira ali que veio junto comigo fazendo, e a música tá muito, muito legal, tá assim, quebrando cabeças e tabus. Então é Muito isso, bom, gente. obrigada por essa conversa, obrigada pelo espaço aberto e sorte com esse canal, que ele cresça e apareça cada dia mais. Muito obrigado pelo desejo. A gente deseja mesmo, Mavi. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado você que escutou até aqui. O telefone nos volta a qualquer momento, é só o telefone tocar. A gente dá um alô aqui. Obrigado, turma. O telefone nos volta a qualquer momento. Abração. Tchau, tchau.